Há alguns meses que eu tinha prometido falar aqui da chamada arte urbana, ou se preferir o termo anglófono, street art, a arte da rua. E creio que há gente que gosta mesmo muito, mas há pessoas que detestam solenemente, mas isso é próprio também de qualquer corrente artística e, portanto, isso não deve impedir que aqui possamos trazer esta expressão artística que cada vez mais está presente no nosso cotidiano. Eu estou-me a referir muito particularmente aos grafites, ou se quiser, como normalmente utilizamos, é a expressão italiana, os graffiti. Por muito tempo, tudo isto foi visto como um assunto completamente irrelevante e sem qualquer interesse do ponto de vista artístico. Atualmente o grafite já é considerado como uma forma de expressão e é incluído no âmbito das artes visuais e mais especificamente da arte urbana, em que o artista vai aproveitar as paredes para criar uma linguagem intencional para interferir na cidade. A palavra graffiti, como disse, vem do italiano graffito, que significa escrita feita com carvão. E, de facto, tudo começa pelo desenho de letras, que são verdadeiros rabiscos, como se fosse uma assinatura simples e rápida, com letras estilizadas, olha como, por exemplo, está a ver neste momento. São os chamados tags. Aliás, vamos utilizar muitos termos que são popularizados em inglês. Geralmente são assinaturas pessoais, outras vezes são declarações de amor ou, eventualmente, frases de protesto ou frases com insultos. Também utilizada como forma de marcação de territórios entre grupos e gangues rivais. Este hábito de escrevinhar nas paredes pode parecer-lhe mentira, mas tem muitos séculos. A arqueologia apresenta excelentes exemplos, sei lá, por exemplo, da época romana, olha, como pode ver aqui em Pompeia, que tinha propaganda política e tinha mesmo um poema. Por exemplo, no período medieval temos também bons exemplos e ainda no século XVII. E é assim que chegamos ao século XX. Com a popularização do aerossol, isto é, das latas de tinta em spray, após a Segunda Guerra Mundial, o escrevinhar nas paredes ganhou mais agilidade e também mais possibilidades. Como vamos ver, o grafite moderno está associado aos movimentos contraculturais e à cultura hip-hop. O grafite vai se tornar numa ferramenta para fazer a crítica social, a crítica política, mas também para embelezar espaços urbanos. Por exemplo, na revolta estudantil de 1968, neste movimento contracultural do maio de 1968, o spray foi usado nos muros de Paris como forma de protesto contra as instituições universitárias e a manifestação pela liberdade de expressão e como suporte para inscrições de caráter poético e político. A partir daí, a prática do grafite generalizou-se pelo mundo em diferentes contextos, tipos, estilos mais variados, que vão do simples rabisco ou de tags como uma espécie de marcação de território até grandes murais que são executados em espaços especialmente designados para tal e que vão ganhar o estatuto de verdadeiras obras de arte. Os grafite podem também estar associados a diferentes movimentos, sei lá, como o hip-hop. E um outro aspecto que é interessante é, como sabe, durante a chamada Guerra Fria, a Alemanha estava dividida e mesmo Berlim havia o muro que dividia a cidade em duas partes e que foi construído na década de 1960. Ora, o muro de Berlim ostentou por vários anos do lado oriental completamente limpo, com a pintura perfeitamente intacta, e do lado ocidental estava cheio de rabiscos de grafite e de protesto contra o muro. Ora, estes grafites pretendiam afirmar a existência de uma liberdade de expressão do lado ocidental. O grafite, enquanto forma de expressão artística urbana, vai surgir verdadeiramente nas ruas de Nova Iorque na década de 1970 e era inicialmente visto como uma forma de vandalismo,
mas ao longo dos anos vai ganhar o reconhecimento como uma arte legítima, e isto sobretudo graças aos murais que são, como sabe, obras complexas, detalhadas, que podem ocupar grandes superfícies e contar mesmo histórias. Um dos primeiros artistas a conseguir entrar com as suas obras em galerias de pintura e em museus foi este senhor, Thomas de Balacy, que aqui está junto de duas obras feitas integralmente a spray. Imagine. Outro grande artista americano de grande importância é Keith Haring, que trouxe igualmente o grafite para as galerias de arte. O artista mais famoso é, nos nossos dias, o britânico Banksy. E Banksy tem obras espalhadas pelo mundo e são profundamente interventivas, intencionalmente provocantes e normalmente contêm mensagens políticas, mas também estão cheias de poesia, de humor e de grande crítica social. E o mais curioso é que a sua identidade permanece um mistério. E isto aumenta ainda mais o fascínio em torno do seu trabalho. Analisemos, por exemplo, esta sua obra Slave Labor, o trabalhador escravo. Este grafite foi criado em 2012 e retrata uma criança descalça trabalhando com uma máquina de costura e está a produzir bandeiras da Inglaterra, do Reino Unido. Ora, a obra foi pintada num muro de uma loja da cadeia Poundland, em Wood Green, em Londres. Trata-se de uma denúncia contra o uso do trabalho infantil em fábricas para produzir lembranças do jubileu de diamante da rainha e também das Olimpíadas de Londres. E repare que a mensagem de Banksy é clara. Ele critica a exploração das crianças em condições de trabalho precárias, destacando as desigualdades sociais e os impactos do capitalismo. A escolha de uma loja Poundland como local para a obra também vai reforçar ainda mais essa ironia, já que essas lojas são conhecidas por venderem produtos baratos, muitas vezes fabricados em condições terríveis. Mas vamos ver outras obras de Banksy. A criança e a guerra, particularmente o genocídio da Palestina, são a temática destas obras, ironicamente feitas em Belém, na terra em que terá nascido Jesus Cristo. Comecemos com A Menina e os Balões. Uma menina segurando balões que dá a sensação que vão levá-la para o outro lado do muro, simbolizando a esperança e a liberdade. E vamos continuar com A Janela para o Paraíso, um mural que cria a ilusão de uma abertura no muro e revela uma paisagem paradisíaca com palmeiras e areia, contrastando, claro, com a realidade opressiva do muro. Infelizmente, este painel ganhou uma atualidade arrepiante quando Donald Trump pensou criar uma zona de férias exóticas nesta zona depois de deportar os sobreviventes. Bom, mas continuemos com a Pomba da Paz. Uma pomba branca com um ramo de oliveira no bico, usando um colete à prova de balas, e isto, claro, é um destaque para a fragilidade da paz naquela região. E vamos finalizar com a criança revistando um soldado. Uma inversão de papéis, uma inversão bastante irónica, onde uma criança está a revistar um soldado que está armado. Em Portugal, o artista mais famoso e internacional é Alexandre Farto. Se calhar o nome não lhe diz muito, mas ele é sobretudo conhecido pelo nome artístico de Vils. São espetaculares as suas obras esculpidas em paredes, onde utiliza técnicas inovadoras para criar retratos impressionantes que exploram a identidade e memória. Aqui vou-lhe mostrar alguns exemplos. Stretching the Surface, que está aqui em Montreal. Stretching the Surface foi feita em 2017. E esta obra está situada no bairro de Rosemont, La Petite Patrie, na rua Bélanger. Ela destaca-se pela sua técnica inovadora, onde o artista esculpe diretamente nas paredes para revelar rostos e detalhes figurativos. Vils utiliza ferramentas como martelos pneumáticos, cinzéis e utiliza mesmo explosivos para criar as suas obras, o que dá uma profundidade e uma intensidade que são verdadeiramente únicas. E ainda dentro da mesma linha, a obra Rupture
uma obra que explora a tensão entre a tradição e a modernidade. E, finalmente, esta magnífica Calçada, que é um retrato da Amália Rodrigues, feito em 2015, e que é um tributo à famosa cantora portuguesa, que está esculpida em calçada portuguesa, em Alfama, em Lisboa. Aliás, já aqui há uns tempos que lhe mostramos. Ainda dentro da arte urbana, distingue-se, sem qualquer dúvida, Bordalo II, cujo nome verdadeiro é Artur Bordalo. E as suas obras foram feitas com materiais reciclados. É lixo. São excepcionais as suas esculturas de animais feitas com lixo, sei lá, com pneus, peças de carros, com objetos, sacos de plástico. Vamos ver algumas que estão espalhadas por Portugal, sei lá, por exemplo, este coelho. Este coelho que está a ver está em Vila Nova de Gaia. Este magnífico cão que está na zona de Santos, em Lisboa. Ou então ainda este peixe que está no Porto do Funchal, na Ilha da Madeira. Mas Bordalo II tem também obras em inúmeros países, inclusivamente no Canadá e já agora, inclusivamente em Montreal, mais especificamente na rua Marianne, no Plateau Mont-Royal, e é uma obra que data de 2023. São obras que têm como objetivo criticar o consumismo e destacar, claro, os problemas ambientais. Bordalo II descreve-se como um arquivista, isto é, alguém que combina a arte e o ativismo para promover a consciencialização ambiental. E desde 2012, Bordalo II já realizou cerca de 200 esculturas de animais de mais de 60 toneladas de materiais reciclados. Não é por acaso que a Vilce Bordalo II tem obras aqui em Montreal. É que Montreal é uma das cidades do mundo com mais arte urbana, designadamente murais. E para isso tem contribuído, sei lá, por exemplo, o Festival Mural de Montreal, que este ano teve a sua 13ª edição. E começo por este mural com a figura de Leonard Cohen na Rua Crescent, uma obra do grande artista norte-americano El Mac, cujo nome verdadeiro era Miles McGregor, conhecido mundialmente por seus murais, por seus retratos gigantescos. Mas muitos outros lhe poderíamos mostrar espalhados na paisagem urbana de Montreal. Um passeio aqui por Montreal, tanto pelo centro da cidade, como por exemplo na zona do Vieux-Montréal ou do Myland, deixa ver a presença desta arte urbana que dá vida e está em perfeita harmonia com o ambiente da cidade, tal como lhe temos estado a mostrar. Gostava ainda de destacar 2 murais, mesmo junto ao Parque de Portugal. O primeiro, este mural da Amália Rodrigues, foi concluído em 2020 e que celebra o centenário da Rainha do Fado, bem como a herança cultural portuguesa na cidade. E foi seu autor, um artista de grafite de origem portuguesa que aqui vive, o Paulo Carreira. Ainda nas imediações do Parque de Portugal, o mural de Aristides Sousa Mendes está na esquina da Marianne com o Boulevard Saint-Laurent, portanto aqui em Montreal, e foi criado pelo artista Mathieu Cadoc. Está a homenagear esse grande diplomata português que salvou milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial, emitindo vistos para refugiados judeus e outros perseguidos. Ora, o mural foi inaugurado em junho de 2022. E vou terminar com este mural, Fado Tropical, da autoria do português Osiari, que se encontra em Lisboa, no bairro da Graça. E segundo o seu criador, e vou passar a citar, trata-se de um espaço aberto à apropriação e à projeção dos nossos sentidos, porque a identidade cultural somos todos nós. Somos o fado das vielas e das novas sonoridades. Somos o fado em remix, onde cada animal tira e deixa um pouco de si. Em todas as estéticas que admiro e repito, faço uma remistura do que é virtual e uma imitação do realismo. Dou espaço à desconstrução permanente do conceito de certo e errado para procurar o erro como quem procura o oxigênio. Vivo desse momento em que o erro se torna uma nova descoberta. Uso a parede como uma tela para nela experimentar, partilhar e deixar que cada espectador sinta que um pedaço desta imagem é tão bem sua. Fim de citação.
Eu acho uma maravilha este casamento entre a tradição do fado das vielas e a linguagem profundamente inovadora da arte urbana. Creio que é importante conhecermos o contexto, os objetivos e as ideias do autor para melhor podermos interpretar uma obra de arte. E espero que esta crónica lhe traga uma nova forma de olhar para a arte urbana que nos rodeia. Então até ao próximo Palavra Puxa Palavra.